tudo bom? Sou a professora Keila, tenho bacharel em enfermagem, especialista em gestão em saúde pública, tenho também o técnico de enfermagem. A nossa disciplina irá ser psicologia aplicada. Iremos dividir as aulas em duas partes. A primeira aula será uma aula introdutória e a segunda aula será mais dentro da área da saúde, tá bom? A psicologia mais aplicada dentro da área da saúde. Iremos ver no início como surgiu a psicologia. A psicologia, a primeira ciência que se conhece desde a época mais remotas é a filosofia, ou seja, a psicologia foi encontrada em alguns livros por alguns filósofos, que eles começaram a observar esses livros e começaram a observar que existia alguma ideia, né, sobre a alma e a vida do ser humano. Por isso que eles começaram a ter essa ideia de estudar a alma do ser humano. Por isso que era vista a psicologia como no ramo, digamos assim, no ramo da filosofia. Ela não era reconhecida como ciência nestas épocas, mas sim como filosofia. Veio vários pesquisadores que afirmam que o primeiro manual da psicologia vem da Grécia, que foram alguns filósofos gregos que começaram a ter a ideia de ter alguma argumentação sobre o estudo da alma e da vida do ser humano. Eles tinham umas ideias bem boas, né, digamos assim. Onde depois, como eu havia falado, que vários outros filósofos tiveram também essas ideias. Alguns foram Aristóteles, que ele escreveu sobre a alma, né? Teve uma tese sobre a alma. Outros filósofos e cientistas também, como Santo Agostinho e John Locke, né? Que também teve essas ideias de estudar a alma do ser humano. Mas essa tese de estudar a alma era muito complexa. Então surgiu lá no século XIX a psicologia. Ela começou a se destacar como professora, se destacar como uma ciência. E depois veio vários pesquisadores como esses que vocês estão vendo. Eles, no entanto, deixaram para lá a alma e começaram a estudar a mente do ser humano, porque eles falavam que a alma era mais complicada. Então eles resolveram mudar os termos. A psicologia é a ciência que estuda a mente do ser humano. No século XIX, como eu havia falado, a psicologia começou a se destacar como uma ciência, não mais no ramo da filosofia, mas sim uma ciência. Daí esses pesquisadores começaram a ter, digamos, mais força, mais argumento para poder ter um ponto científico. Não era mais só no ramo da filosofia, mas ele queria ter uma noção assim científica. É isso que dá na mente do ser humano uma prova concreta, cientificamente. E daí eles
passaram a tratar o ser humano, ver o ser humano como para investigar pela fisiologia e neurofisiologia. E começaram a estudar. Depois veio, em 1879, William Rudit. Ele foi o primeiro a fundar um laboratório de psicologia experimental. Vocês estão vendo aí essa figurinha, né? Que ele começou a estudar a mente e ele queria entender a consciência do ser humano. Depois que Rudit ele fundou esse laboratório, vários pesquisadores, psicólogos começaram a ter algumas ideias e começaram a surgir outras escolas para poder entender o ser humano. Chegou no Brasil e no Brasil, como vocês viram aí na apostila, ela é dividida em 7 capítulos, que é a pré-história, a história escrita por médicos, a história escrita por educadores, a psicologia, legislação nacional, os encontros da sociedade da psicologia, eleição, posse e atividades do primeiro Conselho Federal, eleição, posse e atividade do segundo Conselho Federal. Se vocês analisar, foi alguns médicos que começaram a investigar, que queriam, digamos, ter uma especialização de neuropsiquiatria, começaram a estudar a mente do ser humano. Então, tal que eles, por já reconhecer Rudit, que fundou um laboratório, alguns que tinham mais condições foram até a Alemanha, se eu não me engano, começaram a ir para lá para estudar, para ter mais argumentos sobre a mente. Depois, algumas histórias escritas por educadores começaram a destacar, ter algumas teses sobre o quanto a psicologia era importante na educação. Depois veio algumas leis que era para poder ter a psicologia em algumas grades curriculares. Veio também os encontros da psicologia, tratando como fazer, né, e como melhorar a psicologia. Depois veio as leis, as aprovações, veio o conselho, dando mais segurança a essa psicologia, né, com a ciência. Aqui é só a história sobre como chegou aqui no Brasil a psicologia. Eu havia falado que tinha, depois do primeiro laboratório, vieram vários psicólogos que começaram a estudar, né? Depois deles veio as primeiras escolas de psicologia que queriam compreender a consciência, o comportamento do ser humano. Veio funcionalismo, estruturalismo, associacionismo, quase não sai, né? Essas escolas começaram a querer compreender como funcionava a consciência do ser humano. Ele teve essa ideia, que é William. Ele queria compreender a consciência através do meio ambiente, quando o ser humano estava no meio ambiente.
E William Rudit, ele começou também a querer entender a consciência mas é através de quê? Do sistema nervoso central. O associacionismo, ele queria associar algumas ideias como este ser humano pensava, tinha ideia, né? Que era de Ard, Trondheim, né? Eles todos queriam compreender de alguma forma como o ser humano agia, pensava, a consciência deles, né? E depois veio as principais teorias do século XX, sim, que foram destacadas, essas três, lá no século XX, que até hoje elas são aplicadas na psicologia. E behaviorismo, ele estudava o comportamento, afirma que a única fonte de dados sobre o ser humano era seu comportamento, ele tinha essa tese, né? O que as pessoas faziam e o que diziam. Ele estava querendo entender o comportamento do ser humano. Mas para ele estudar esse comportamento, vieram outros psicólogos que também tiveram alguns argumentos sobre este comportamento, como John, Hudson e Kinsey, que eles tiveram algumas ideias. Se vocês verem na apostila, a ideia do Skinner foi muito importante para estudar o comportamento. Ele colocou uma caixinha, teve uma ideia de colocar uma caixinha, um ratinho dentro e ter um botãozinho lá. Ele queria ver se esse ratinho se interagisse. E ele começou a interagir, triscava lá, ele via que caía ou alguma comida, alguma água. Ele começou a observar daí o comportamento daquele ratinho. Depois ele foi entender o comportamento do ser humano. O Gestalt era mais para percepção. Ele queria estudar tanto o comportamento, mas a percepção, como o ser humano agia. Ele via tudo em seu meio ambiente. A percepção, ele queria entender. E teve a ajuda de Fritz e sua esposa Laura. A psicanálise é até hoje reconhecida, né, como conhecida pelo público. Por quê, professora? Porque vocês vão entender bem aqui. Quem fundou foi um médico alemão chamado Sigmund Freud. Vocês lembram? Ele, insatisfeito com os tratamentos para tratar desordens mentais, passou a investigar as origens mentais do comportamento. Ele estava lá no seu trabalho, observava alguns pacientes deles que tinham um estado normal e anormal, e ele começou a investigar, mas ele estava querendo investigar mais a inconsciência do ser humano. Depois de Freud, né, a gente vai ver mais na frente a respeito do que ele investigou. Mas eu quero que vocês vejam nesse slide, e eu pergunto para vocês, qual a importância da psicologia nas profissões? Me dizem aí, qual a importância? É importante na nossa área da saúde? Eu respondo para vocês, é importante sim. Sabe por quê? Nós vamos lidar com pessoas. Nós vamos lidar tanto com os nossos colegas de profissões, como também com os nossos pacientes,
que às vezes vão chegar com o seu emocional bem lá para baixo mesmo, e alguns problemas, pode ser socioeconômico ou através de um estresse, e com uma bela conversa a gente começa a entender aquele paciente e também a entender aquele colega de trabalho. Eu coloquei alguns tópicozinhos que diz assim: procurar entender as necessidades do indivíduo e sociedade, estudar o papel da inteligência emocional, orientar, selecionar, identificar as técnicas para uma vida melhor, identificar algum distúrbio que a gente está observando, ou daquele colega, ou daquele paciente, não é verdade? Tentar ajudar, digamos assim. Trabalhar relacionamento intrapessoal e interpessoal, identificar o perfil, o potencial, treiná-los e acompanhá-los. Essa é a importância da psicologia nas profissões, saber entender o ser humano, observar, ter um bom relacionamento tanto com os nossos colegas como os nossos pacientes. Essa foi a primeira aula introdutória, e na segunda aula nós iremos ver mais a psicologia aplicada na área da saúde, tá bom? Então, tchau!